A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Meu nome é Herberson e neste momento eu vou ministrar a lição número 13, que traz como título: Você está preparado? Bem, nós publicamos a nossa revista própria sobre escatologia e agora estamos encerrando essa revista. E é justamente essa pergunta que eu quero fazer para você. Você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado para o arrebatamento da igreja? Você tem trabalhado para o reino de Deus? Você tem demonstrado aí para Jesus que você ama Ele através do amor ao próximo? Bem, nessa revista nós vamos estudar aqui sobre uma parábola que Jesus contou dentro do contexto aí da escatologia, falando de um alerta para nós que estamos esperando Jesus voltar. Tenho certeza que você vai aqui aprender muito sobre este conteúdo, né? Você já aprendeu nas aulas anteriores que o arrebatamento da igreja vai acontecer, é uma realidade, tá? A gente falou sobre grande tribulação, falou da vinda de Jesus em glória, nós falamos também da questão dos julgamentos, da questão do tribunal de Cristo, falamos do período milenial, tratamos aí de todas essas questões, apresentamos várias visões diferentes, pontos de vista diferentes em relação à escatologia. E se você acompanhou tudo isso, eu tenho certeza que você aprendeu muito, tá? E eu quero dizer que esse conteúdo aqui do EBD em Foco não é a palavra final da escatologia, não tem como explorar todo esse assunto assim em algumas aulas, tá? Numa revista, no livro que nós publicamos, é um conteúdo aí que, se você teve esse contato com esse conteúdo, aprendeu alguma coisa, que agora a sua mente possa abrir para você correr atrás de mais conteúdo sobre escatologia, de livros, de outras aulas, ver outras visões, outras interpretações. Eu tenho certeza que se você se aprofundar nesse assunto, você vai ser um professor da EBD melhor, um pregador melhor, e você vai ser um crente que serve a Deus com mais fidelidade, com vigilância. E é isso que a gente vai falar nessa aula aqui, a questão da fidelidade e da vigilância com relação à vinda de Jesus. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso conteúdo, a nossa aula. Só antes de começar, quero falar do próximo trimestre, que é o quarto trimestre do ano 2020. Nós vamos falar aqui sobre Jó, a revista da CPAD de adultos, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. Um conteúdo de excelência, tá? Eu já tenho uma revista em mãos, já comecei a ler, muito boa mesmo. A lição de jovens, os bons e os maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Eu gosto muito quando a revista também vem contando histórias de personagens. Quem já leu meu livro, Os 4 Cs da Educação Cristã, vê lá que eu falo de vários tipos de revistas. Então tem uma revista que é baseada no livro da Bíblia, que no caso aqui é de adultos, sobre o livro de Jó, e tem uma revista baseada em personagens bíblicos. Como que você prepara uma aula para ministrar ali sobre personagens bíblicos? Então tem aí algumas dicas no livro dos 4 Cs da Educação Cristã. Então essa lição de jovens também é excelente, muito boa mesmo. Tá? E o EBD em Foco vai continuar produzindo conteúdo. A gente quer continuar com conteúdo próprio. Estamos em parceria com outro site que eu mesmo criei, que é o preguecristo.com. Então a gente, juntamente aí o EBD em Foco e Pregue Cristo, vai trabalhar em parceria, produzindo conteúdo exclusivo. E o próximo conteúdo, o próximo passo são as 7 igrejas do Apocalipse. Tá? 7 igrejas do Apocalipse. Nós vamos produzir aí 8 lições que você pode usar na EBD, mas você também pode usar num culto de ensino, num culto de domingo. A gente vai estar disponibilizando esse material aí. Então você que quer saber mais, é só acessar o site do EBD em Foco que vai estar as informações lá. Tá? Então nós temos slide em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF. Tá? Tudo isso no ebdenfoco.com. Nós temos esse conteúdo da revista CPAD. Se você quer usar o slide na sua igreja, vamos ter esse conteúdo. Tá? Somente em relação ao nosso conteúdo próprio, que é sobre as 7 igrejas, que talvez não vai ter slide. Depois eu explico o motivo. Mas vamos lá, Depois você acessa o site para ver aí como que funciona. Então você pode também enviar uma mensagem para o nosso WhatsApp com seu nome e sobrenome para receber o conteúdo, 94 98409 2869. Então esse é o WhatsApp do EBD em Foco. Você pode mandar mensagem em qualquer horário, qualquer dia, perguntando aí sobre as lições ou sobre as questões do site. Vamos lá, temática em foco. Os sinais alertam que o fim de todas as coisas breve ocorrerá. Cabe à Igreja do Senhor a cada dia estar preparada para o encontro com o noivo. Não podemos ser encontrados pelo Cordeiro
desapercebidos. A igreja tem que estar preparada, ela é a noiva do Cordeiro, ela é a noiva, né, que vai se encontrar com o noivo nos ares. Esse encontro, ele tem que acontecer, ele vai acontecer, tá? Mas a noiva tem que estar preparada. Então a gente vai falar justamente dessa questão do preparo aqui dos crentes para a volta de Jesus, no caso, mais especificamente para o arrebatamento da igreja. Leitura bíblica em classe, né? O texto bíblico principal se encontra em Mateus 24, 44 a 51. Essa passagem aqui que eu vou pular aqui no vídeo para ganhar tempo, mas a gente vai fazer referência a essa leitura dentro aqui da aula, tá? A gente vai comentar essa lição aqui. Diante da realidade do arrebatamento da igreja, muitos começam a especular quando será a volta de Jesus. Entretanto, essa atitude é um erro, pois o próprio Jesus nos advertiu: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe. Então, Mateus 24, 36, Jesus deixou isso bem claro, tá? Que o arrebatamento da igreja vai acontecer em um momento que nós não sabemos, e não adianta querer prever, querer dizer assim, Jesus vai voltar a tal dia, a tal hora. Não faz sentido. Isso aí, né, quebra toda a lógica dos ensinos de Jesus. A gente sabe que estamos passando já, estamos dentro dos sinais do fim dos tempos, tá? Tem sinais, sim, do fim dos tempos. Muita gente falando do coronavírus e tal, que é um sinal do fim dos tempos. Sim, é um sinal do fim dos tempos, mas nós não sabemos se Jesus volta agora ou se ele volta daqui 200 anos. Nós não sabemos, tá? Não adianta querer prever isso aí. Não faz sentido. Além do mais, a Bíblia nos orienta a esperarmos seu retorno com grande expectativa. Então, o que o crente tem que fazer é ficar na expectativa de Jesus voltar a qualquer momento, tá? Apesar de eu falar que ele pode voltar daqui 200 anos, ele também pode voltar daqui 1 minuto, daqui 3 segundos, eu não sei, tá? Então, né, se você estiver assistindo esse vídeo, significa que ele não voltou em 3 segundos, né? Mas a gente tem que viver nessa expectativa da vinda de Jesus, né? Ela pode sim, de fato, acontecer a qualquer momento. Nessa lição, faremos um estudo detalhado de uma parábola que diz a respeito de como deve ser essa espera, tá? Dizer que Jesus vai voltar a qualquer momento e dizer que nós temos que esperar, ficar na expectativa, isso aí é um fato, todo mundo conhece. Agora, como que nós devemos esperar Jesus voltar? Essa é a pergunta que eu quero responder aqui nessa aula. Tópico 1. Entendendo a parábola. Vamos ver aqui a parábola que nós vamos falar. A parábola dos 2 servos, né? No caso aí, vamos ver o contexto dessa parábola. A parábola de Jesus, né, as parábolas de Jesus, podem ser classificadas da seguinte maneira. Primeiro, os mistérios do reino. Segundo, a inauguração do reino. Depois, a dimensão do reino. E, por último, a consumação do reino. O professor Clayton Kunz, ele é um professor de teologia, tem livros publicados sobre parábolas, é um especialista em parábolas. Tá? Você pode dar uma pesquisada aí, Clayton Kunz, se eu não me engano, com K. Ele tem assim, um conteúdo de excelência sobre parábolas, né? E ele que fez essa classificação aqui, eu achei bem interessante. Quando Jesus conta a parábola dos 2 servos, que é a parábola que a gente vai estudar, que está em Mateus 24, 45 ao 51, ele está ministrando sobre a consumação do reino. Então essa parábola está dentro desse contexto, a consumação do reino. Então tem parábolas que são os mistérios, inauguração, dimensão e, por último, consumação. Então nós estamos dentro de um contexto escatológico. Jesus, ele ensina sobre o princípio das dores, lá em Mateus 24, tá? Ele fala no princípio das dores, a grande tribulação, tá? Também está lá dentro desse contexto, a vinda dele em glória, ele fala da sua vinda em glória, tá? Dentro também desse contexto de Mateus 24, e faz uma exortação à vigilância, né? E fala assim, mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Então, Mateus 24, 43 e 44 tem essa exortação à vigilância. Jesus não vem como ladrão no mesmo sentido de fazer o que o ladrão faz, né? Não é isso. O ladrão vem para causar o mal. Essa mini parábola aqui, nessa pequena comparação que Jesus faz aí com relação
a vinda de um ladrão, né, a chegada de um ladrão para roubar, é mais a questão de que isso pode acontecer a qualquer momento e o dono da casa não está esperando, tá? E é assim que vai ser a vinda do Filho do Homem, tá? Jesus, ele vem numa hora que nós, né, não vamos estar esperando. Então, por esse motivo, temos que vigiar e estar na expectativa o tempo todo, tá? O tempo todo nessa expectativa, estarmos sempre preparados para a volta de Jesus. Logo em seguida, conta uma sequência de parábolas com ensinos escatológicos. Então, depois que Jesus faz toda essa contextualização escatológica e explicando sobre o fim dos tempos, grande tribulação, vinda em glória, ele conta a parábola dos 2 servos, a parábola das 10 virgens e a parábola dos talentos. Então, essas 3 parábolas também estão dentro desse contexto escatológico e devem ser entendidas de acordo com ele. Tá? Então, vamos estudar somente a parábola dos 2 servos aqui. Levando em consideração o seu contexto, essa parábola visa nos alertar acerca da vinda do Messias, que pode acontecer em qualquer momento. Então, esse é o objetivo principal dessa parábola. Não adianta você querer tirar outras lições dessa parábola. Ela não tem objetivo de trazer outras lições. A única lição que ela quer trazer é: nós temos que esperar Jesus voltar a qualquer momento, viver nessa expectativa, e nesse período que nós estamos esperando, nós temos que servi-lo da melhor maneira possível, tá? O seu ensinamento traz isso, né? Quando o Senhor voltar, o que ele espera encontrar em relação às nossas atitudes? O que Jesus vai encontrar quando ele chegar, quando ele voltar, quando ele arrebatar a sua igreja, quando chegar o momento, quando tocar aí a última trombeta, tá? Quando Jesus arrebatar a igreja, o que você vai estar fazendo? Quais atividades do reino você vai estar aí realizando? Como que você estará se comportando diante dos seus amigos? Como você vai estar se relacionando com as pessoas? Como que vai estar a sua vida como um todo? Tá? Todos os aspectos da sua vida, tá? Tem que parar e pensar nisso. 1.2, a responsabilidade do servo, né? Então, aqui vamos falar da responsabilidade. Na verdade, não temos 2 servos. O que Jesus faz é supor 2 situações diferentes. Jesus supõe 2 situações diferentes aqui nessa parábola. Em uma situação, o servo é fiel, tá? Então, numa situação, o servo vai lá e cumpre tudo aquilo que ele tinha que fazer como servo e vai além daquilo que ele tinha que fazer como servo. Ele realmente é prudente. Em outra situação, o servo é mau, ou seja, infiel. Tá? Então a gente tem essas 2 situações. De acordo com a cultura da época, era comum os servos assumirem todas as responsabilidades quando o dono da casa viajava. O servo era um escravo, mas era um escravo assim um pouco diferente do escravo da escravidão. A escravidão daquela época era um pouco diferente da escravidão que aconteceu aqui no Brasil com os negros, tá? A escravidão daquela época, ela era um pouco, variava de um caso para o outro, mas em alguns casos o servo, ele era o empregado da casa, o funcionário que cuidava de tudo do seu senhor. Aí ele tinha toda a responsabilidade. E temos o exemplo bíblico no caso de José, né, que ele tomou conta ali da casa de Potifar e depois do reino de Faraó. Então José era um servo, era um escravo, mas era um escravo que tinha ali uma grande responsabilidade. O seu senhor confiava nele e ele realmente exercia o seu trabalho com excelência. Então a escravidão aqui, por exemplo, é um pouco diferente da que a gente está acostumado a ver, estudar aqui, não ver não, né? Que a gente está acostumado a estudar aqui no contexto brasileiro. Na primeira situação, Jesus fala de um senhor que viaja e deixa a sua casa na responsabilidade do seu servo. E ele reconhece a grande responsabilidade que lhe foi concedida e se comporta com fidelidade. Então, numa situação, o senhor viaja e o servo que fica ali, ele é fiel, ele é responsável por tudo e cumpre a sua responsabilidade. Ele não esperou o seu senhor sentado ou fazendo algo errado, mas trabalhando. 24:46, Mateus 24:46. Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Então encontrou ele trabalhando, servindo da melhor maneira possível, servindo com excelência, cumprindo tudo aquilo pelo qual ele foi chamado, cumprindo todas as suas responsabilidades. Então este servo
é o servo bom, é o servo que nós temos que seguir o exemplo. Então, feliz vai ser esse servo que, quando o Senhor voltar, encontrar ele servindo bem. Na segunda situação, o servo imagina que o Senhor vai demorar a voltar. Então, somente pelo fato dele pensar assim, o Senhor vai demorar a voltar, eu vou agir da forma errada. Então, ele resolve agir com irresponsabilidade. Ele espanca os seus conservos e começa a esbanjar com os seus amigos. Olha só, começa a humilhar as outras pessoas, começa a tratar mal as outras pessoas, começa a gastar o dinheiro do seu senhor com banquetes, esbanjando com os amigos, talvez bebidas e tudo mais. Então esse servo aqui, ele foi irresponsável, uma responsabilidade muito grande, porque ele imaginou assim, o meu senhor vai demorar a voltar, eu vou aprontar todas, depois eu dou uma ajustada aqui e acolá, e quando ele chegar, vai estar tudo bem. Então esse foi o pensamento dele, tá? Vai estar tudo bem. Só que aquele senhor voltou antes, né? Voltou no momento que ele não esperava e pegou basicamente ele no flagra, pegou ele fazendo tudo errado. 1.3. A recompensa de acordo com o comportamento do servo. O que a gente observa? Que cada servo teve uma recompensa após o retorno do Senhor. De fato, aconteceu essa recompensa. O que foi fiel e prudente recebe mais responsabilidades. Mateus 24:47 fala assim, garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Então aqui a gente observa que o fato desse servo ser fiel, ser trabalhador, ele consegue conquistar a confiança do seu senhor e com essa confiança maior, ele passa a administrar não somente uma parte dos bens, mas todos os bens. Então ele passa a realmente ter uma, assim, podemos dizer que uma moral muito grande com aquele senhor. Tá? E ali ele realmente passa a ser conhecido por todo mundo como alguém que é responsável, que é fiel, que faz as coisas certinha. Então ele era um servo, um bom servo. Tá? Ele realmente tem essa questão da administração dos bens, né? E o que a gente tem que entender é o seguinte, que no reino de Deus, quando nós somos fiéis a Deus e fazemos bem o trabalho na casa do Senhor, agimos com fidelidade em todos os aspectos, nós podemos dizer assim que nós começamos a nos envolver mais com a obra. O resultado disso, o resultado da nossa fidelidade é mais trabalho, mas é um trabalho que realmente nos deixa mais próximo de Deus, nos deixa com mais intimidade com Deus. Enfim, é difícil até descrever, tá? É difícil descrever isso. E se alguém fala assim, nossa, então se eu trabalhar bem eu vou arranjar mais serviço para mim, né? A gente fala assim, eu vou servir aqui, vou arranjar mais serviço, mas no reino de Deus não tem espaço para preguiçoso. O reino de Deus não tem espaço para quem não tem compromisso. O reino de Deus é para quem tem coragem de trabalhar, é para quem quer colocar a mão no arado e não olhar para trás, olhar para frente, vai embora. Tá? Então o reino de Deus é nesse sentido, é alguém que tem coragem de fazer as coisas. A gente já falou em aulas anteriores sobre as recompensas lá no céu e alguns pregadores defendem a ideia de que a recompensa no céu são responsabilidades, posições no céu para trabalhar, para exercer alguma coisa lá. Tá? Então lá no céu não é lugar de gente ficar de braço cruzado sem fazer nada. Tá? No céu também vamos trabalhar sim. Então o reino de Deus é para quem quer fazer de fato a obra, quer agir, quer ter atitude. Tá? Quem não tem coragem de agir, de trabalhar, de se esforçar, tá? Esses não têm parte no reino de Deus. Tá? Esse servo aqui foi fiel, serviu e ele recebeu mais a responsabilidade. Já o servo infiel é surpreendido pelo seu senhor, né? Pois não esperava o seu retorno. Então ele recebe uma punição. O texto de Mateus 24:51 diz, ele o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é isso que recebe o servo infiel. Tá? O servo infiel, ele não vai ser recompensado com nada bom. Ele só vai conseguir coisas ruins. Nesse sentido aqui, condenação eterna. A condenação eterna desse contexto aqui é aquele que realmente não tinha compromisso com Jesus. Ou não tem, né? Tópico 2. Um chamado à vigilância. Vigilância e fidelidade. 2.1. Esta parábola é um convite à vigilância e à fidelidade. É isso que Jesus está querendo passar
aqui ao contar essa parábola. Nós temos que ser vigilantes, né? Ou seja, esperar Jesus voltar a qualquer momento e fiéis a Ele, cumprindo tudo aquilo que Ele nos deu de responsabilidades. Note que o fator dominante para a atitude do mau servo foi que ele achara que o seu senhor tardaria em voltar. Ele pensou assim: o meu senhor tarda em voltar, ele está demorando, então eu vou agir do jeito que eu quiser agir aqui. E eu vejo muitas pessoas fazendo isso hoje. Muitas pessoas pensam que Jesus não volta agora, então vai aprontar, vai fazer tudo o que quer fazer, porque Jesus vai demorar a voltar, e aí quando estiver próximo de Jesus voltar, ele volta para a igreja, se converte de novo e tal, e tá ali com, fazendo tudo certinho, tá? Essa é a expectativa. Outros pensam que não vão morrer. Eu não vou morrer agora mesmo, vou morrer só quando eu tiver com 70 anos de idade, então eu vou curtir a vida agora, depois que eu tiver velho, eu vou servir a Deus. Então essas pessoas que têm esse pensamento, elas acabam recebendo a condenação, tá? Elas são aquele servo, fazem parte da categoria aí dos servos inúteis, servos que não servem a Jesus de verdade, tá? Porque essas pessoas morrem antes de se converter, né? Ou então Jesus volta e elas não vão estar preparadas. Então esse servo, o que fez com que ele agisse de qualquer forma foi justamente achar que o seu senhor tardaria em voltar. Ele negligenciou o seu trabalho, tratando mal os conservos, portando-se de modo incondizente com aquilo que fora chamado. Ele foi chamado para uma função específica e começou a agir de uma forma totalmente diferente. Encontramos em nossos dias muitos que vivem de modo infiel em sua chamada a ser ministro de Deus. Tá? Então, o ministro de Deus não é somente aquele que foi convidado para um ofício na casa de Deus, mas sim todos que estão na igreja para servir a Deus. Todos que estão na igreja servindo a Deus são ministros de Deus. Eu não estou falando aqui somente de alguém que é chamado para ser pastor, para ser obreiro, para cantar, para pregar. Não é nesse sentido. Todas as pessoas que servem a Deus são ministros e todas as pessoas têm um chamado. Todas as pessoas devem servir a Deus com fidelidade e viver na expectativa de Jesus voltar a qualquer momento. A respeito daqueles que estão na igreja, mas são infiéis ao Senhor, é impossível estarem vigilantes e preparados para a volta inesperada de Cristo, se os tais não creem que ele pode vir agora. É assim, aquela pessoa que está na igreja, que está sendo infiel, ele não está esperando Jesus voltar. Ele está achando que Jesus vai demorar e ele está achando que ele vai morrer quando estiver bem idoso, que ele não vai morrer agora. Tá? Então essa é a esperança dessa pessoa. Tá? Ela vive nessa esperança de que Jesus vai demorar. Não é crente, não é salvo. O salvo, ele vive na expectativa de Jesus voltar a qualquer momento, ou que a qualquer momento ele pode partir, tá? Ele pode deixar essa vida. Tá? O salvo, ele vive nessa expectativa e por esse motivo ele está sempre com Jesus, ele está sempre fazendo a obra de Deus, ele está sempre agindo ali de acordo com o que Jesus ensinou, de acordo com o seu chamado. 2.2. Jesus vai voltar a qualquer momento. Vivemos em uma incerteza no tocante à data específica do retorno de Cristo. Nós não sabemos a data, e não é para saber mesmo. Contudo, vivemos almejando este retorno que é certo, pois ele é fiel em suas promessas. Jesus falou que vai voltar, ele vai cumprir essa promessa, e nós temos que viver sempre nessa expectativa. Jesus vai voltar a qualquer momento, e o crente fiel vive nessa expectativa, trabalhando no reino de Deus. Somos incapazes de afirmar qual dia Cristo retornará para buscar sua igreja e levá-la para uma vida infinda de gozo e paz com Ele. Tá? Nós, de fato, não sabemos. Tá? Não sabemos quando vai acontecer o arrebatamento da igreja. O que nos cabe é apenas estarmos prontos para que, quando este dia chegar, não venhamos ficar para trás. Tá? Muitos vão ficar. Muitos não vão subir no arrebatamento porque não estão, de fato, preparados. Nós temos sim que esperar Ele preparados para sermos transformados e estarmos juntos com Ele para sempre. Os cristãos precisam evitar toda espécie de fascínio e especulação a respeito de datas ou épocas a respeito do fim. Tá? Não tem como saber. E não é para saber mesmo. Tá? Muita gente falando aí, o coronavírus e tal,
e é o fim dos tempos, aí tem gente que já está fazendo previsão. Não faz sentido, tá? Pessoas que não têm conhecimento bíblico. A natureza dos documentos não incentiva nem nos permite traçarmos mapas, esquemas, tampouco esboçar a sequência dos eventos. Tem gente que começa a dizer detalhes de data, minuto, segundo, vai acontecer isso, isso e aquilo. Não tem como saber. O ensino escatológico não tem como objetivo prever, o fim do mundo. O seu objetivo foi nos fornecer um alerta, servir de esperança e ensinar as pessoas acerca de como elas deveriam levar a sua vida no presente. Então, quando a gente lê alguma coisa relacionada à escatologia, o que nós temos ali é o quê? Olha, Jesus vai voltar e eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar trabalhando no reino de Deus, eu tenho que estar exercendo aqui o meu chamado com excelência. Tópico 3. Vivendo com discernimento. Uma vida sóbria diante de Deus. Aprendemos com o ensino de Jesus nesta parábola a importância de uma vida sóbria diante de uma iminente promessa acerca do seu retorno. Tá? Então a gente tem essa promessa que ele volta a qualquer momento. Temos que ter uma vida sóbria. O que é uma vida sóbria? O caso sóbrio é o contrário do bêbado. A pessoa que bebe e fica ali embriagada, essa pessoa ela não sabe o que está fazendo, às vezes até sabe, mas não tem muito controle sobre suas emoções, começa a agir de uma forma totalmente contrária à sua natureza, aquilo que de fato ela deveria fazer. Tá? Então, uma pessoa que não está sóbria. Então, uma pessoa que está sóbria é uma pessoa que está consciente de tudo que está ao seu redor, tem o controle da situação e ela toma uma atitude baseada naquilo que ela sabe de fato que ela tem que fazer, do seu chamado. Então, a gente tem o crente, o salvo em Cristo Jesus, que tem um chamado para amar o próximo, para evangelizar, para cuidar dos necessitados, estudar a Bíblia, orar, para servir a Jesus em todos os aspectos da vida. Tá? Aqui eu estou falando não somente da pessoa que faz um trabalho na igreja. Às vezes a pessoa não tem um trabalho específico na igreja, mas ela pode sim ajudar alguém, ela pode orar por alguém, ela pode interceder, ela pode visitar alguém que está doente, um amigo que às vezes não é crente, mas está passando por um problema, ela pode ir lá dar aquela palavra de força. Então isso é servir no reino de Deus, é servir com excelência, para que todos possam saber que você serve ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Muitos almejam levar uma vida dissoluta, como a do filho pródigo. A gente tem a parábola do filho pródigo, que leva uma vida dissoluta, mas nós fomos chamados à santidade. Tá? Então, quando eu falo servir a Cristo, eu estou falando de ações, de atitudes, mas também aí diante da sociedade de comportamentos. Tá? Nós temos que sim ter um comportamento diferenciado em todas as áreas da nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, tá? Um comportamento diferenciado. Isso é ser santo, tá? Isso é ser separado do mundo. Uma vida dissoluta é uma vida de modo devassa, libertina, sem nenhum compromisso com aquilo que lhe foi ofertado a fazer. Tá? Então, quem é salvo em Cristo Jesus tem que viver de acordo com o que foi chamado, para viver com corrupção, relações sexuais ilícitas, vícios, todo tipo de vício. Não foi para isso que Cristo nos chamou. Ele não nos chamou para a escravidão, tá? Ele nos chamou para a liberdade. Somos livres do pecado em Cristo Jesus. Se você ainda não é liberto, começa a orar, começa a pedir a Deus, tá? Começa a ver o que o Evangelho pode fazer na sua vida e transformar a sua vida. Tá? Nós somos chamados para viver de uma forma diferente do mundo, não para viver igual ao mundo. Muitos renunciam tudo por uma vida sem qualquer compromisso, voltada aos deleites deste mundo. Então, no caso, renuncia o Evangelho, renuncia Cristo para viver nos deleites do mundo, em tudo que o mundo tem para oferecer. E o crente tem que procurar sair, abandonar tudo isso e viver uma vida diferenciada. Por isso somos convidados a uma vida santa e fiel diante de Deus. Santidade. Tá? Santidade é viver separado do mundo, estamos no mundo, vivemos nesse mundo, temos que dar exemplo para o mundo, mas não temos que imitar o mundo. Tá? Não temos. O mundo não tem nada de bom para nos oferecer. Nós temos que influenciar e não sermos influenciados. No caso, influenciar pessoas com nossas atitudes. A atitude, o comportamento do cristão tem que ser diferente, de tal forma que alguém de fora fala, eu gostei da atitude daquele crente, daquela pessoa, tem algo diferente ali,
tem um comportamento diferenciado e eu preciso saber como é esse comportamento. Então as pessoas do mundo vivem todo tipo de devassidão, todo tipo de comportamento que não presta, todo tipo de corrupção. E o crente tem que viver de forma diferenciada, de tal forma que ele sirva de exemplo para os outros. Tá? Ajudar muitos a se levantarem na fé e a outros a estarem fortalecidos com o alimento que sai da nossa boca, né, por intermédio da graça de Cristo. Então nós também estamos fortes, temos que ajudar os fracos na fé, aqueles que estão caindo, que estão precisando de ajuda. Não temos que apontar o dedo, acusar, dizer que está pecando, que não tem compromisso com Jesus, não é isso. A nossa atitude deve ser de amor, né, de chegar ali próximo e ajudar as pessoas que estão de fato precisando. 3.2. Administrando o que Deus colocou em nossas mãos. Que saibamos administrar aquilo que Deus colocou em nossas mãos para fazer. Tá? Deus colocou responsabilidades, nos deu responsabilidades. Assim, muitos serão abençoados com a nossa fidelidade à obra de Deus. Tá? Se nós formos fiéis à obra de Deus, pessoas serão abençoadas, muitos serão abençoados, porque nós somos fiéis a Deus. Tá? A nossa fidelidade a Deus vai resultar aí, né, num impacto na vida das pessoas que estão nos observando. Tá? E nós demonstramos o nosso amor a Deus amando o próximo. Não tem como separar uma coisa da outra. Tá? E ao mesmo tempo que eu amo o próximo, eu mostro que eu amo a Deus. Então, fidelidade a Deus significa também fidelidade ao próximo e ajudando o próximo também. A espera pela volta de Jesus não deve ser algo entediante, nem deve resultar em irresponsabilidades. Tá? Tem gente que fala, negócio de volta de Jesus, de novo, arrebatamento da igreja, lá vem um pastor com esse papo. Tem gente que tem isso, né? Mas não é assim. Tá? O crente, ele vive feliz, alegre, trabalhando para o reino de Deus e esperando Jesus voltar. Né? Devemos esperar trabalhando na obra de Deus, amando o próximo e oferecendo o melhor dos nossos talentos. É assim que nós temos que esperar Jesus voltar, como aquele servo da parábola. O servo da parábola esperou o seu senhor voltar trabalhando, servindo da melhor forma possível. E nós temos que fazer a mesma coisa, esperar Jesus voltar a qualquer momento, tá? Mas não esperar de forma, né, assim, estou aqui esperando Jesus voltar e tal, sem nenhum compromisso, não. É esperando, mas trabalhando, demonstrando isso em atitudes aí. Esta parábola mostra que ante ao iminente retorno de Jesus, nós, os seus servos, devemos esperar com fidelidade e prudência, tá? Viver na expectativa, ter fidelidade, ser fiel a Deus em todos os aspectos da nossa vida. Né? Ele nos deixou muitas responsabilidades e quando voltar, irá nos recompensar abundantemente se formos fiéis. Daí a importância de você ler todo o capítulo 24 e 25 para entender todo o contexto, né, ver as parábolas que tem lá. A parábola dos talentos, por exemplo, fala ali de recompensa, né, fala de recompensa pela fidelidade. Então a gente vê isso aí na parábola dos talentos, na parábola dos dois servos, né, recompensa porque se nós formos fiéis a Ele, nós seremos de fato recompensados na eternidade. Amém? Chegamos na nossa conclusão, diz assim: diante de tudo que está acontecendo neste mundo, não há dúvida de que Jesus pode voltar a qualquer momento e devemos estar preparados para o seu retorno. O que aprendemos com essa parábola em relação a este tema é que não devemos esperar a volta de Jesus de qualquer maneira, mas trabalhando com fidelidade e prudência. Então, como que eu devo esperar Jesus voltar? Trabalhando no reino de Deus, exercendo o meu ministério. Mesmo que eu não tenha um cargo na igreja, mesmo que eu não tenha desenvoltura para pregar, para ensinar ou para cantar, mas dentro do reino de Deus, segundo o apóstolo Paulo, todo mundo tem uma função. Nem que seja para visitar um doente, para dar ajuda para um necessitado. Talvez você é uma pessoa muito ocupada, trabalha muito, tem um emprego que ganha muito dinheiro. Você pode ajudar a obra de Deus com, né, a obra missionária, tá? Ajudando os missionários com dinheiro mesmo, dando dinheiro, tá? Ajudando as pessoas necessitadas com projetos, enfim. Então, tem espaço para todo mundo na obra de Deus. Desde aquele, né, mais pobrezinho, simplesinho, que não tem muito estudo, tá? Até aquele mais rico, muito estudioso, que tem muitas ocupações. Tá? O reino de Deus é para todos, né? Deus não faz acepção de pessoas. Tá? Deus não faz. Todos nós temos, sim, uma função no reino de Deus. Basta nós fazermos uma reflexão sobre nossa vida, sobre qual é a nossa função no reino de Deus e exercer essa função com excelência.
porque é assim que nós devemos esperar Jesus voltar a qualquer momento. Amém? Então, eu encerro aqui. Temos aqui as perguntas para quem está usando aí o slide na igreja, e eu conto com você, com a sua participação aí para o próximo trimestre, tá? A gente vai começar aí, né, mais um trimestre, e você pode sim continuar acessando EBD em Foco, o nosso conteúdo gratuito, o nosso conteúdo pago, tá? Temos muita coisa de excelência para você, procuramos oferecer o melhor e contamos com a sua participação. E eu quero agradecer também você que acompanhou até aqui, muito obrigado, que Deus lhe abençoe grandemente aí para que você possa, né, servir a Deus, né, da melhor maneira possível.